Boa noite a todos. Vamos dar início, irmãos, à 75ª Assembleia das Igrejas Batistas Regulares do Estado do Rio Grande do Norte. Temos 3/4, né? 3/4 de século de lutas, né, e vitórias. Podemos dizer assim, 75 anos batalhando pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Era uma data bem marcante, né? 3/4 de século, 75 anos. Então pensamos em fazer um evento também que pudesse ser assim histórico, né? Convidamos um pastor batista, né? E até ontem estávamos certos da sua vinda. Mas ontem pela manhã, ele entrou em contato e nós entendemos, irmãos, que essa gripe não só está assolando o Rio Grande do Norte, mas todo o Brasil. A sua esposa adoeceu, então já ficou difícil a sua vinda, e quando foi à tarde, ele começou também a sentir alguns sintomas, então ficou inviável a vinda do pastor Marcos Granconato para, podemos dizer assim, para abençoar nossas vidas por meio das pregações da palavra do Senhor. Mas Deus é Deus, Ele sabe como trabalha, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mantemos a Assembleia, que não vai deixar de ser marcante. 75 anos de história, Deus continue abençoando maravilhosamente o movimento batista regular, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas Brasil e mundo. Tá bom? Gostaríamos de fazer uma leitura, declarando aberta a Assembleia. O texto de Judas, bem conhecido, é um versículo chave, podemos dizer assim, e um versículo lema da nossa associação. Nós gostaríamos de ler do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor, o nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Bem, queremos dar boas-vindas a todos. Espero que seja um tempo de grande edificação, comunhão, e que o Senhor seja glorificado em tudo. Vamos orar e pedimos as suas orações. Continue orando pela saúde do pastor Marcos Granconato, sua esposa. Bom, então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa tão grande salvação que o Senhor nos deu. E por essa fé, Senhor Deus, por esse corpo doutrinário que o Senhor tem nos confiado. Pedimos as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Discernimento, sabedoria, crescimento espiritual, para que possamos permanecermos firmes nesse propósito de batalhar pela fé que de uma vez por toda nos foi entregue. Louvamos ao Senhor por este evento, Pai. Desde já pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacite e que venhamos, Senhor Deus, a todos aqueles que
fizerem uso da palavra, possa grandemente ser um instrumento em tuas mãos para abençoar vidas. Queremos pedir pela saúde do pastor Marcos. Nós planejamos, ele também se preparou, mas o Senhor é soberano e não foi possível a sua chegada. Nós pedimos pela saúde dele, esperamos em outra oportunidade, o Senhor nos dá esse privilégio de recebê-lo aqui e sermos abençoados por meio dos estudos de sua palavra. Queremos agradecer toda a diretoria, as igrejas aqui representadas, que o Senhor nos ajude, Pai, a estarmos cada vez mais aprimorados, uma comunhão maravilhosa, porque damos evidência que estamos bem verticalmente, quando horizontalmente, Senhor Deus, o amor cristão pode ser visto em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai. Pedimos hoje à noite pelo pastor Carlos, que vai ministrar a Tua palavra. Seja um instrumento em Tuas mãos para abençoar nossas vidas. Pedimos por toda a programação, Senhor Deus, todos os momentos, os cultos, as deliberações, que tudo, Senhor Deus, possa convergir para o louvor e a glória do Senhor. Não sabemos, Pai, porque somos salvos. Não entendemos plenamente porque éramos pecadores, ainda somos imperfeitos, mas o Senhor, por Tua graça e misericórdia, nos salvou. Como diz aquele hino 377, não sei porquê, mas entendemos mediante a Tua palavra para quê? Fomos salvos para glorificarmos o Teu nome. Que isso possa, Senhor Deus, ser visto em nossas vidas, certo? Que possamos viver para a glória e o louvor do Teu nome. Abençoa toda a programação. Usa-nos, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Passamos a palavra ao pastor Rubens, que vai ministrar alguns cânticos, ou dirigir alguns cânticos, e dar continuidade à programação. E oremos não só pelo pastor Marcos, mas nossos irmãos que têm enfrentado dificuldade. Alguns não puderam chegar aqui exatamente porque estão enfermos. Que Deus possa restaurá-los para o louvor da glória dele. Bem? Oi. Vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus, um hino do cantor cristão, 579. Eu acho que esse hino é um hino muito marcante para as nossas associações. Eu gostaria de convidar os que podem ficarmos de pé. Hino 579 do cantor cristão, Olhando para Cristo. E logo em seguida nós iremos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, do 1 ao 3. Faremos essa leitura. Hino 579, ruge forte, olhando para Cristo. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão que Deus me ministrou, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação.
Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avesso, soberano galardão de Deus me ministro, me revesto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, da salvação. Prossigo, pois avesso, soberano galardão de Deus ministro, me revesto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. De pé ainda faremos essa leitura, Romanos capítulo 12. Acho que é um texto que muitos de vocês poderiam falar de cor. Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2 diz assim. Romanos 12, verso 1 ao verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podem sentar, nós iremos cantar um outro hino. O hino 375, Segurança. Hino 375 do nosso hinário, Cantor Cristão. 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador.
esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, em diligência ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Amém. Nós teremos, neste momento, um relatório que será apresentado pelo pastor Irã. Portanto, quero convidá-lo a vir à frente. Ele tem distribuído uns cartazes. Ele vai falar um pouquinho, acredito eu, sobre acerca da missão também, não é, pastor? Amados, muito boa noite, na graça do nosso bom Deus. Okay. Nós temos o prazer de servir ao Movimento Batista Regular através da Missão Evangélica Amazônica, uma missão que está ligada à Acre Internacional, sediada na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. E estamos há 36 anos aqui no estado do Rio Grande do Norte, desde 1985, e no Brasil, desde 1937. Então, quando os regulares estavam chegando no Rio Grande do Norte, a Acre Internacional já tinha chegado em Rio Branco e naquela região. Mas sempre trabalhando em parceria. Uma das lembras da missão era que ela veio aqui ao Brasil, não para fundar uma denominação, mas para apoiar as já existentes, dar suporte, fundar novas igrejas em parceria com os trabalhos já existentes, né? Então, hoje no Rio Grande do Norte nós temos, no Brasil temos vários obreiros, temos outro quadro para isso, mas aqui no estado do Rio Grande do Norte nós temos um grupo de 9 obreiros vinculados à missão. Um deles está se despedindo de nós para o estado da Paraíba, mas ainda ligado a nós, né? Que é o pastor Diego, né? E família, que está em São Paulo do Potengi ainda, mas esse ano ele vai fazer mudança, tá bom? Então, nós temos lá em Campo Redondo o pastor Irã juntamente com a sua família, desenvolvendo ali o trabalho em Campo Redondo, na zona rural, onde temos 2 congregações. No bairro da cidade também temos mais uma, e estendendo-se a Lajes Pintada, onde temos o pastor Márcio Maciel com a sua família lá servindo, certo? Nós temos na cidade de Várzea e na cidade de Pacifica, na cidade de Várzea o pastor Adriano e família, e em Pacifica o pastor Luiz Pereira e família, ambos trabalham associados com a Igreja Batista Fundamentalista de Santo Antônio. Nós temos também aqui no Agreste, Beira-Mar, o pastor José Menino da Hora Júnior, que já está há 19 anos na cidade de Nísia, e temos também o casal, família de Abraão, Félix e família, que tem fundado um trabalho em parceria com a igreja de Nísia, num bairro chamado Pau Brasil, no município de São José de Mipimbu. E temos na cidade de Montanhas, a família Valquênio e família, fundando um trabalho lá, cuidando da congregação lá, juntamente filiado com a Igreja Batista de Nova Cruz. E temos o casal Neto e família também, Neto, Francisco Neto, acho que alguém do seminário conhece, que ele é professor por lá, que está lá na cidade de João Câmara, apoiando aquele trabalho, um trabalho que é o segundo mais antigo aqui do estado, mas um trabalho que nos anos 80, no período do grande terremoto, a cidade evacuou e muitos da igreja não queriam ir para a glória, né? Então foram embora, nunca mais voltaram lá em João Câmara. Alguns moram em São Paulo. Quando eu estava lá, chegou uma família para assistir um culto de Natal. Eles moravam em São Paulo, né? Família Abdon, foi uma das famílias principais lá. Então nós temos esse quadro de obreiros. Nós gostaria que vocês levassem esse pequeno cartão de oração. Tu vai lembrar, né? Vocês usaram no mural da igreja de vocês, vocês vão estar orando por nós, certo? Não tem Pix aí para mandar oferta nem nada, certo? Vocês põem na geladeira em algum lugar e vocês vão lembrar.
de orar por nós. A gente precisa da vossa oração, que vocês estejam orando pelos nossos mantenedores lá na Irlanda do Norte, que não são muitas pessoas, é um grupo mais ou menos de 120 pessoas por aí, ou mais, que mantém essa missão há esses anos todos, com recursos para não somente sustento, da ajuda do sustento de obreiro, e ajudas também para a construção de templos em alguns lugares, como foi o caso recentemente lá da Serra do Doutor, onde veio uma boa ajuda lá na nossa comunidade, onde tivemos o privilégio de ter o pastor Rinaldo lá para ser o responsável por aquele momento de dedicação. Então ora por nós, ora por essas famílias, continua orando pelo pastor Diego, eu creio que ele vai querer depois participar, não hoje, mas outro momento dessa breve, né? Pois está deixando o campo, mas a missão continua lá em São Paulo do Potengi, e a igreja de São Paulo do Potengi, ela tem um trabalho que está começando em outra cidade, ele pode explicar depois. Mas antes de deixar tudo isso, essa informação, o versículo chave da nossa missão, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. William Macomb, que foi o fundador da missão, quando ele fundou a missão, naquele ano de 1937, ao fundar a missão, criar o conselho, diga quem foi enviado para o Brasil. Ele foi o único primeiro a ser enviado. E de lá para cá, muitos missionários vieram, e hoje a missão ela trabalha somente com obreiros nacionais. Aqui no Rio Grande do Norte, cidade de Manaus e o estado do Acre, no Amazonas. Tá bom? Então, ora por nós. Eu só queria deixar um registro nesta breve, que a Igreja Evangélica Batista de Campo Redondo, ela está alargando a sua fronteira, indo até a cidade de Jucurutu, certo? Já foi fundado um trabalho lá, assim, sem planejamento de primeiro momento, né? O irmão Walt, ele é um irmão da nossa igreja, e ele gosta de evangelizar e discipular. Ele começou a fazer o discipulado com uma pessoa lá, um amigo dele, e esse casal se converteu a Cristo e perguntaram: Walt, agora para onde é que a gente vai? Não tem igreja batista regular aqui. Então vamos reunir na nossa casa. Então eles reuniram na casa dele por uns dias. O homem conversou com o Walter e disse: olha, nossa casa não tem como, as pessoas não vão ver como a igreja, então vamos alugar um local. E então eles alugaram. Até então só eles dois lá, na cabeça deles dois, fazendo isso e comunicando um pouco com a gente. Então em 10 de outubro, a nossa igreja se reuniu em assembleia e reconheceu o irmão Walt como um evangelista, e também adotou aquele campo como uma congregação, certo? E este ano, a partir de março, nós vamos assim estar lá cada mês com a equipe de evangelistas fazendo o trabalho para apoiar o trabalho do irmão Walter. Então ore por ele lá. São 3 pessoas congregados e 2 que estão assistindo o culto permanente. O dono do prédio, que alugou o prédio, ele mora vizinho, e outro rapaz tem ido permanente lá nos cultos. Então, ore por aquele trabalho. O bairro onde a igreja está, lá na cidade de Jucurutu, é um bairro que tem mais de 1000 residências e só tem apenas uma congregação da Assembleia de Deus lá. Espero que outros não cheguem e seja a oportunidade daquela igreja se estabelecer ali. Então esteja orando pela igreja e pelo futuro obreiro para aquele campo também, para apoiar o irmão Walter, já que ele é um rapaz solteiro e está lá também tomando a maior parte do seu tempo. Ele é funcionário dos Correios, é 8 horas de jornada de trabalho. Então, assim, durante a semana ele tem pouco tempo para fazer o trabalho. Mas esteja orando pelo trabalho. Só tem um problema lá em Jucurutu, é que a gente de Campo Redondo, quando chega lá, se derrete, né? Porque nós moramos num lugar frio e lá quente, né? Então foi difícil aquela quinta-feira que a gente foi reconhecer o trabalho lá. Então, ore por nós, ore pela missão e ore que Deus possa estar abrindo porta para que novos obreiros cheguem para trabalhar conosco e novos campos sejam abertos para a glória de Deus. E assim é o nosso relatório, tá bom? Então, esses anos todos aí, alguns trabalhos já ficaram para trás, assim, independente, como Tangará e outros trabalhos onde a igreja, a missão trabalhou, né? Então, louvamos a Deus pela vida dos nossos obreiros e pedimos que os irmãos estejam orando, né? Agora eu creio que você, com esse cartãozinho, não vai ter como você esquecer de orar pela meia. Tá bom? Quando estiver orando, ora pela meia, né? Fica mais fácil de falar. Obrigado, pastor Rubens, quer dizer pastor Júlio, né? Vou dar o seu nome. Tá bom? E se alguém precisar mais de alguns cartãozinhos desses, tem. Pronto. Tá certo. Tá bom? Beleza. Se alguém precisar, me procura aí depois da programação. Obrigado. Oi. Você
Sei que o problema era o queijo de lá, que é uma delícia, né? Morar pelo dono do queijo do Curutu, se converter lá. Nós iremos cantar o último hino, antes de ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje o pastor Marcos Granconato deve estar nos cuidados. Nós iremos ouvir aqui o pastor Carlos, não Granconato, né? Mas o pastor Carlos Miranda, Carlos Júnior. Vamos cantar um hino. Esse hino talvez tenha a letra um pouco desconhecida, mas a melodia é muito conhecida. O título dele é Quão Profundo é o Amor de Cristo. E a melodia é muito semelhante àquele hino que costumamos cantar, Vem e visita a tua igreja, ou então Santifica a tua igreja. É um hino bem de melodia semelhante. Vamos ficar de pé os que podemos. Vamos cantar esse hino aqui, Quão Profundo é o Amor de Cristo. Só um momento aqui que nós vamos tentar projetar aqui o slide. Será que tem, pastor Manuel? Dá para botar? Então manteremos aqui. Se tiver difícil, a gente pode cantar ele em outra oportunidade. Melhor? Então vamos cantar o hino. Tem o 18 aí, Vem Adorar, pastor Manuel? Desculpem, irmãos. Vou cantar um. Vamos cantar. Pode começar, Rosa. Quem não conhece, vai balbuciando ele. Adoraremos o Salvador, vem adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, vem adorar. Adore a Deus, maravilhoso e grande é. Vem adorar o Senhor. Céus clamarão, Deus honrarão, vem adorar. Adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar. Adore a Deus, o Deus em carne, homem Deus, mediador e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor para sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor, o eterno Rei, venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isto eu sei. Venha adorar, adore a Deus, quem nos comprou no Calvário. Venha adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu. Venha adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus. Venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, venha adorar, adore a Deus, o Deus em carne, homem Deus, mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor para sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Amém. Podem sentar, ficou muito belo para quem não conhecia, né? Para quem não tinha o hino aqui, mais uma vez, perdão. Nós então, sem mais delongas, passamos a palavra aqui ao pastor Carlos,
irá nos instruir através da Escritura. Boa noite, irmãos. Prazer podermos estar nesta associação e juntos podermos desfrutar desse tempo de comunhão. É sempre bom rever alguns irmãos que a distância não nos permite ter este tempo de comunhão, mas aqui na Ibrerne o Senhor nos concede esta oportunidade. Eu creio que, como o pastor Erinaldo falou, não é necessário termos nenhuma outra consideração sobre por que vocês estão me vendo e não vendo o nome que está por trás de mim, né? Mas orem pela saúde do pastor Marcos e orem também pelos pastores que estarão meio que de última hora trazendo mensagens para os irmãos, a fim de que nós pudéssemos dar continuidade ao evento e sim, dependendo do Senhor, para que a palavra dele pregada transforme nossas vidas. Tivemos vários subtemas e creio que os irmãos viram alguns dos subtemas que foram listados. E o que nós iremos tratar hoje é sobre o evangelismo na mão de pecadores. Algumas lições iremos observar no livro de Atos, especialmente no capítulo 5 de Atos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias até lá e nós iremos fazer a leitura de Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. Atos capítulo 5, verso 1. O texto bíblico nos diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nós engrandecemos o teu nome, porque estamos com sua palavra, palavra que nos revela, nos faz conhecer o Senhor. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos ilumina os olhos, a mente, para podermos compreendê-la. Obrigado pelo espaço e tempo que temos desfrutado também aqui no acampamento, nesta Ibrerne. Pedimos que o Senhor possa nos conceder bons momentos de edificação e rogamos por este tempo de estudo. Dirige os nossos corações, olhando tua palavra e aplicando-a em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sei que se eu perguntasse para os irmãos qual seria o propósito da igreja, a missão principal da igreja, creio que talvez a maioria, porque já leu algum livro sobre vida cristã, ou já tem algum tipo de familiaridade com o catecismo, por exemplo, de Westminster, vai lembrar comigo que o fim principal do homem é
glorificar a Deus e deleitar-se nele, sentir prazer nele para sempre. E sabemos que, à luz desse propósito maior, encontramos mais pelo menos 6 objetivos, 6 alvos, se pudéssemos colocar assim, secundários, pela qual a igreja deve andar, deve funcionar. Um deles é o evangelismo, que nós trataremos nessa noite. Reconhecemos que o evangelismo é essencial para o nascimento da igreja, reconhecemos que o evangelismo é essencial para o crescimento da igreja, reconhecemos que o evangelismo é essencial para a edificação da igreja, mas devemos reconhecer que poucos de nós, muitas vezes, atentamos que o ato de evangelizar está diretamente relacionado com a santidade progressiva de cada crente. E o livro de Atos vai nos apontar essa verdade. Vai nos mostrar que não é simplesmente ter o anseio ou o desejo de evangelizar, fazer com que uma igreja cresça, fazer com que uma igreja nasça muitas vezes, mas vai nos apresentar uma relação íntima entre a vida do evangelista, a vida daquele que prega o evangelho, e sim a pregação própria do evangelho. Muitas vezes nós olhamos para o mundo moderno e somos levados a perceber que a igreja dos nossos dias focaliza o evangelismo, mas muitas vezes, vamos trabalhar isso um pouco ao longo da nossa meditação nessa noite, o evangelismo é desnorteado daquilo que temos no texto bíblico. Quando nós olhamos para Atos, parece-nos que a ênfase da igreja de Atos nessa ação evangelística de anunciar o evangelho tinha como um precedente, como um pressuposto a pureza de vida. O maior desafio para a igreja primitiva não era necessariamente a perseguição, porque em nenhum momento a perseguição impediu que a igreja crescesse, mas o maior desafio, podemos dizer à luz do texto de Atos, especialmente o capítulo 5, é a tolerância do pecado. De fato, a tolerância ao pecado, como descrito aqui no texto de Atos capítulo 5, na relação ou no evento envolvendo Ananias e Safira, nos mostra como a falta de santidade de vida pode ser nociva para o crescimento da igreja. Sabemos que como discípulos de Cristo teremos muita oposição. Isso sim vai ser natural. Sabemos que como discípulos de Jesus, e vemos isso dentro da vida dos próprios apóstolos, eles começaram a ser perseguidos. E bom, a perseguição não foi o fator que barrou este crescimento. O que nós vamos enxergar e surge como uma explanação ou uma explicação, um exemplo talvez, no livro de 1 Coríntios, é que tolerar o pecado dentro da igreja pode até trazer um crescimento numérico a esta igreja, pode até dar uma aparência de igreja madura, uma igreja próspera, mas na verdade tolerar o pecado dentro da igreja faz com que a igreja perca a sua qualidade espiritual. Mesmo em meio à grande oposição, houve crescimento na igreja. Nós vemos um pouquinho antes de Atos capítulo 5, o contexto anterior em Atos capítulo 4, podemos destacá-lo, versículos 32 a 37, em 2 grandes tópicos. Nós notamos uma igreja cuidadosa, a expressão de um amor fraterno. A igreja, versículo 32, possuía um coração e uma alma, não tinha exclusivamente nada como seu. Existia algo em comum, um espírito, uma mente, um coração, os bens em comum, e daí surge um indivíduo cuidadoso, Barnabé, José, que tinha por sobrenome Barnabé, versículo 36 a 37. E devemos destacar isso, porque esse contexto é o que chama o relato do capítulo 5. Note que o texto inicia com um entretanto, fazendo-nos lembrar desta situação anterior. Temos uma cena onde tínhamos tudo para o desenvolvimento, a continuação do desenvolvimento da igreja, o crescimento da igreja por meio da pregação, mas note que nesse parêntese aberto no capítulo 5, nós observamos como o pecado funciona como um elemento que pode impedir a eficácia do evangelismo
na igreja. Diante disso, nós queremos enfatizar nessa noite que a santidade pessoal é essencial para o evangelismo pessoal. É claro, devemos, à luz dessa ênfase, à luz desse pensamento, refletir. Será que eu, como crente, será que os irmãos, como representantes de igrejas, que estão presentes aqui e podem olhar para as suas próprias vidas e até mesmo para as suas próprias igrejas e se perguntarem: será que a minha igreja não é efetiva, tem um evangelismo eficiente? O que é que está faltando? Será que nós estamos errando nos métodos? Será que a mensagem está errada? Qual é o problema? Irmãos, é necessário, em primeiro lugar, olharmos para as nossas próprias vidas. Será que o problema não está em nós? E como igreja, será que nós não estamos tolerando o pecado dentro da igreja, fazendo com que a igreja perca a sua eficácia, a sua eficiência, o seu poder ao testemunhar o evangelho a outras pessoas? Observemos Atos capítulo 5 e destaquemos alguns elementos importantes à luz dessa ênfase. Primeiro, queremos pensar sobre o poder do pecado de impedir o evangelismo. Já lemos Atos capítulo 5 e é importante descrever um efeito oposto. Se a perseguição de um lado impulsionou o evangelismo, é necessário destacarmos que o pecado dentro da igreja teve um poder para destruir o evangelismo, destruir este impulso evangelístico que encontramos em Atos capítulo 5. Na verdade, no início de Atos. Talvez você fique se perguntando: mas pastor, Atos capítulo 5 não é necessariamente um texto onde se está falando sobre evangelismo como outros textos nós encontramos. Mas o que nós devemos enxergar dentro do fluxo de Atos é que existe um constante crescimento no livro. Nós vemos a igreja sair de 120 pessoas para depois 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, e a igreja está crescendo, o povo está ouvindo a palavra, o povo está sendo compungido pela palavra a se arrepender, o povo está se convertendo. E em Atos capítulo 5, nós não notamos conversão no início. Nós não notamos o crescimento, e isso sim está relacionado ao fato de que existe pecado no seio da igreja. A liderança sim suportou perseguição, a liderança sim suportou os vários obstáculos levantados pelos opositores, mas a liderança precisava entender, e o Senhor chama a sua igreja à realidade em Atos capítulo 5, que ela não poderia tolerar o pecado. O ato de tolerar o pecado, como nós podemos ver, expressa esta ideia hipócrita vivida por Ananias e Safira. Eles queriam receber um prestígio pela grande ação social que estavam fazendo. Eu não preciso detalhar o texto, eu não preciso pensar em valores, mas os irmãos sabem bem que este casal entrou em acordo para enganar, ter o prestígio que Barnabé tinha sem dar ou sem ter a mesma disposição, voluntariedade, generosidade que Barnabé teve. E observe que Ananias e Safira nos apresenta um caso de hipocrisia, ou seja, o uso da religiosidade para se exibir, para, em vez de servir sinceramente e devotamente ao Senhor, aparecer na igreja para que, a partir disso, recebesse o mesmo louvor do que pessoas piedosas recebem, mas com um coração errado diante do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para os nossos dias, parece que as coisas não mudaram muito. Será que é difícil encontrarmos situações onde Ananias e Safiras estão espalhados nas igrejas, onde nós encontramos pessoas onde os corações não possuem uma boa intenção, onde há uma vida camuflada? O grande problema é que, ao reconhecermos essa realidade de que possivelmente em nossas igrejas existem pessoas com vidas que precisam ser ajustadas, e muitas vezes nós fugimos desse trato face a face, nós acabamos por inovar no evangelismo. Em nossos dias,
muitas igrejas, percebendo a falta de eficácia no evangelismo, passam a entender que o que deve ser avaliado não são a vida das pessoas que fazem parte dessa própria igreja, mas sim as metodologias. E assim nós podemos pensar em muitas coisas. Uma das respostas, como já apresentei, para a falta de eficácia na evangelização, quer seja pessoal ou quer seja a nível congregacional, é o fato de termos pecado dentro da igreja. Se não tratamos o pecado e se vamos buscar outras opções metodológicas, vamos cair naquilo que algumas igrejas fazem de teo-entretenimento, um entretenimento sacralizado, né? Temos muitas palestras, temos muitas conversas, nós temos um divã, nós temos até atividades engraçadas que produzem algum tipo de entretenimento para os ouvintes, mas dentro desse entretenimento temos algumas gotinhas de evangelho para, a partir disso, chamarmos esta atividade de evangelismo. É importante nós lembrarmos que esta ação é um grande risco, porque aquilo com que nós ganhamos as pessoas, é realmente aquilo para as que ganhamos. Se eu ganho uma pessoa por meio do entretenimento, eu estou ganhando a essa pessoa para esta atividade. E quando esta atividade acabar, simplesmente cessar, modificar, for retirada, essa pessoa simplesmente abandona Cristo. Se as pessoas são ganhas para o entretenimento, elas serão ganhas simplesmente para um show, para um grande evento. Meus irmãos, o evangelho é inerente e irredutivelmente confrontador. Nós não podemos simplesmente modificar a forma como entregamos o evangelho, porque ele ataca a nossa justiça própria, ele ataca a nossa autossuficiência, ele exige que nós abandonemos o pecado. Este mesmo evangelho nos mostra que nós precisamos de alguém que possa nos justificar, que nós não podemos fazer isso por si só. Portanto, o entretenimento é um instrumento problemático. Do outro lado, nós podemos ver muitas igrejas tendendo para a manipulação, pela ineficiência e ineficácia no evangelismo, vão tentar manipular as pessoas para que as pessoas que estão do outro lado ouvindo a mensagem simplesmente deem a resposta que o pregador ou que a igreja deseja. Sejam pessoas que aparentemente entreguem suas vidas a Jesus. A metodologia é tentar gerar um convencimento nas pessoas por meio da música, uma música mais suave, com um apelo, desafio, e não vamos entrar no mérito quanto a isso, se pode ou não pode, mas é muito extenso, é repetitivo, é algo que desperta os sentimentos e afeições e que leva e gera nas pessoas um sentimento, ao ponto até de crentes dizer, se fosse eu, tinha me convertido de novo essa noite. Não por causa da mensagem, não por causa da eficácia da mensagem em si, mas pela técnica da manipulação. Perceba, irmãos, temos um outro grande risco. Não podemos destacar o desvirtuamento que existe em nossos dias com respeito à percepção ou ao entendimento, à associação do evangelismo com o puro assistencialismo social, tornando a igreja submissa à teologia da libertação, a antiga teologia da libertação, que visa simplesmente redimir a sociedade das suas mazelas. Precisamos tirar as classes sociais, as pessoas da pobreza, da fome, e nós precisamos nos envolver com isso ao ponto de achar que evangelismo simplesmente funciona assim. Irmãos, devemos nos perguntar, não estamos sendo eficazes no evangelismo por quê? Porque temos uma mensagem errada, porque temos um método de evangelizar errado, porque nós precisamos de outros artifícios para complementar a mensagem, ou porque talvez em nós e no meio do nosso povo haja pecado que impede essa eficácia. O texto de Atos capítulo 5 continua nos mostrando como o pecado foi exposto.
Sabemos, meus irmãos, que Deus odeia o pecado, e um Deus que odeia o pecado utiliza instrumentos para identificar o pecado. Pedro foi um destes. Observe versículos 3 e 4, que o apóstolo Pedro é usado pelo Senhor para apontar o pecado de Ananias, de tentar enganar, mentir ao Espírito Santo. Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A acusação de Pedro deve ter sido chocante para a igreja. Perceba que nós temos uma cena de muitos fiéis reunidos e Ananias talvez sendo uma daquelas pessoas que agora está sendo elogiada por todos. Este daqui é de fato alguém piedoso, este aqui é alguém que de fato tem grande temor, mas observe que o seu pecado foi exposto pelo próprio Senhor, e a reação diante do pecado exposto é que sobreveio grande temor ao povo. Reconhecemos que o salário do pecado é a morte. No caso de Ananias, realmente foi a morte física. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Se existia no meio dessas pessoas alguma ilusão de que a igreja seria um espaço para diversão, um espaço para jogos, eles perderam essa ilusão nesse mesmo momento, porque eles passaram a entender que Deus, o Deus da igreja, é um Deus sério quanto ao pecado. Nós não podemos chamar e nós não podemos tornar a igreja um ambiente amigável ao inquiridor, e com certeza não era um ambiente amigável ao pecado. Muitas pessoas em nossos dias, desejando trazer mais ouvintes para as suas igrejas, modificam a mensagem para não tornar a mensagem tão agressiva ao ouvinte rebelde contra Deus. Meus irmãos, não precisamos tornar a igreja um ambiente onde o pecador se sinta bem. Lembro-me de conversar uma vez com um pastor muito mais experiente do que eu, e as suas sábias palavras foram: se um pecador um dia lhe disser, eu me senti tão bem nessa igreja, comece a refletir. Por que foi que ele se sentiu bem? Ai, pastor, fiquei tão feliz aqui. Como assim? Por quê? Ele gostou talvez da música, da organização, mas e a mensagem confrontou a vida dele? É importante, meus irmãos, sim, atentarmos para esta realidade. A mensagem que os cristãos têm de dar ao mundo é que a igreja não tolera pecado, não tolera os pecadores em seus pecados, assim como Deus não tolera. Assim como Deus não ama, não sente prazer. O mundo deve entender que Deus julgará o pecado, e Ele faz isso hoje a partir da santidade presente na própria igreja. Deus não está desenvolvendo uma brincadeira de igreja, e nós não devemos entrar na onda de entrarmos em um parquinho eclesiástico para moldar a igreja assim como as pessoas gostam. Devemos observar que porque o pecado foi exposto em Atos capítulo 5, o Senhor usou a ocasião para voltar a atenção da igreja para a necessidade de sair dos seus limites. É interessante ver que a continuação do livro de Atos nos aponta para esta realidade. E às vezes é necessário Deus apontar o pecado em nós, o pecado em nossas igrejas, por meio de problemas, por meio de disciplina, para que nós possamos atentar e talvez reorganizar os alvos em nossas vidas. É importante destacarmos nestas palavras de Pedro duas verdades teológicas bem presentes. Toda mentira é contra Deus.
Observe, Ananias não em primeiro lugar estava se dirigindo a Deus, mas Pedro apontou: você esteve mentindo contra Deus. Final do versículo 4, não mentistes aos homens, mas a Deus. E o fato de mentir contra o Espírito Santo revela nas palavras de Pedro que esse mesmo Espírito Santo é Deus. Quando nós mudamos a palavra do Deus Santo para tentar agradar as pessoas que estão à nossa volta, meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo com Deus e sua palavra? Qual é o grau de credibilidade, qual é o grau de confiança que nós damos à palavra de Deus, ao poder de Deus, à ação de Deus em convencer pessoas? Eu sei que o pastor Marcos Granconato iria trabalhar o tópico que ele fala sobre evangelismo no seu livro. E das grandes verdades que ele lembra no livro é sobre a eleição. Temos eleitos. E nós, como pessoas que pregamos o evangelho, não somos os responsáveis para convencer os eleitos. É realmente a palavra pregada que vai trazer fé a estes corações, gerar fé no coração e fazer com que estas pessoas tenham seus ouvidos abertos para ouvir a voz do bom pastor, não do pregador, bom pregador. É necessário sermos realistas e voltarmos os nossos olhos um pouco para a igreja primitiva e percebermos que sim, eles entendiam a necessidade do evangelismo e viam o evangelismo como algo importante para o crescimento da igreja, mas este não poderia ser desenvolvido sem uma avaliação primária da vida de cada crente e da vida da própria igreja. E aí nós podemos observar como o evangelismo foi restaurado. Você pode anotar comigo que após o evento envolvendo Ananias e sua esposa, versículo 11, o texto diz: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Note o verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Inevitavelmente, irmãos, nós podemos ver que o evangelismo efetivo é dinamizado por uma igreja purificada. Podemos até imaginar dentro daquela cena que as pessoas poderiam falar: mas tratar com tanta severidade Ananias e Safira pode afastar as outras pessoas. Já tentou disciplinar? Um processo de disciplina dentro da igreja, né? Sempre tem alguém que fala isso. Mas pastor, será que não vai assustar as pessoas? O povo vai ficar achando que... É até o pensamento comum, mas é o pensamento errado. O que nós enxergamos no texto bíblico é que quando a igreja trata os seus pecados, parece que ela tem um renovo espiritual, e no caso específico, um evangelismo efetivo é dinamizado por esta igreja purificada. Atos capítulo 5, versículo 13, nos aponta que muitas pessoas não ousavam se ajuntar. As pessoas viram que a igreja não era um local de brincadeira, as pessoas tributaram certo respeito, grande admiração à igreja. Agora observe que do outro lado há um crescimento. Uma igreja, irmãos, que se recusa a lidar com o pecado dos seus membros se torna um campo de procriação, não somente para crentes presos aos seus pecados, mas também um campo de procriação de falsos convertidos. O que nos choca nesse relato é que há o crescimento exatamente após esse tratamento de pecado. A igreja que leva a sério o pecado, esqueci de passar, a igreja que leva a sério o pecado será bastante efetiva em seu trabalho de evangelização ao mundo. Foi assim ao longo da história.
Os grandes movimentos de avivamentos impulsionaram, sim, grandes expedições missionárias. Observe, meus irmãos, que o evangelismo, com eficiência, com poder na igreja, a partir de um povo puro, que ama o Senhor e está buscando agradar a este Deus, chama mais uma vez para si perseguição. É um ciclo que é comum, deve ser comum dentro da igreja. O evangelismo puxa, puxado pela pureza, puxa consigo também esta perseguição. Uma igreja pura, evangelisticamente ativa, atrairá sobre si a ira do sistema do mundo. E ao pensar hoje sobre esta verdade, me veio claro à mente os grandes homens da nossa história batista regular, que diante de uma devoção sincera ao Senhor, impulsionados para evangelizar, sofreram perseguição. E me veio à mente o livro Esperança do Sertão, que é escrito pelo pastor Charles, que trata sobre a história do pastor Carlos Mateus. Uma vida piedosa serve de impulso para evangelismo e puxa, atrai inevitavelmente a perseguição. Por quê? Porque entramos em um campo, estamos agora confrontando e não se conformando, estamos confrontando o príncipe do mundo. Estamos nos opondo ao próprio Satanás e à forma que ele quer não somente moldar a igreja, mas moldar os crentes da igreja. O texto de Atos nos mostra que após a resolução do problema, há um reavivamento na igreja em Jerusalém, mas esse reavivamento traz consigo, meus irmãos, uma oposição. O resultado da pureza foi sim um testemunho maior, mas observe versículo 17 e 18, que o texto nos diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Pecado na igreja, pecado exposto, pecado tratado, há um crescimento da igreja a partir do seu testemunho purificado, e observe que há uma atração de perseguição. Alguns poderiam dizer: olha, o pastor fez aquilo lá com Ananias, está vendo? Olha o que é que Deus está fazendo com ele agora. Ele está indo para a prisão. Ele está sofrendo as consequências. Mas observe que há um real engajamento e entendimento dos próprios apóstolos de que essa realidade de perseguição, sim, vai estar presente ao próprio povo e discípulo do Senhor. O texto de Atos capítulo 5 caminha para esta realidade, depois de eles expressarem, Pedro expressar diante do Sinédrio uma bela pregação, depois de serem advertidos que não deveriam pregar mais o nome de Jesus. Olhe comigo o versículo 40 de Atos capítulo 5, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, e todos os dias do templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Irmãos, é claro, dentro de Atos capítulo 5, como essa vida pura, sim, traz um impulsionamento para o evangelismo, sim, desperta o crente para evangelizar. Lembro-me de ler no livro O Evangelho e a Evangelização, não sei se é inverso, é de Mark Dever, e ele nos faz pensar na seguinte realidade: será que nós realmente estamos atentos às oportunidades evangelísticas? É comum nós sempre falarmos para Deus: Senhor, nos dá a oportunidade de evangelizar. Nós ouvimos uma mensagem impactante e nós ficamos
até emocionados e motivados lá no domingo à noite, e chegamos em casa, sinceramente nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, nos dá a oportunidade para amanhã testemunhar. E no outro dia, quando nós saímos de casa, parece que os nossos olhos estão fechados, porque nós vamos passar o dia inteiro e não conseguimos enxergar oportunidades. Mas logo quando saímos de casa, cumprimentamos alguém descrente, vizinho, e não evangelizamos. Chegamos no trabalho e falamos com outras pessoas que não são crentes. E aí nós devemos nos perguntar: o problema realmente está em quem? Em nós. Falta-nos sensibilidade espiritual para perceber as oportunidades que Deus nos dá. E muitas vezes, irmãos, isso surge a partir de nós, ou surge em nós, porque estamos em problemas, com pecados que precisam ser expostos diante do Senhor. Os apóstolos terminam esta cena regozijantes, mesmo diante da situação de perseguição. Eles estão felizes porque puderam pregar a palavra do Senhor e testemunhar e continuar esse testemunho, como o versículo 42 nos aponta. Queremos extrair duas lições que este relato em Atos capítulo 5 nos aponta. A primeira delas é que uma igreja que tolera o pecado corrompe o seu próprio testemunho e torna o evangelismo sem efeito. Eu não sei se eu acho que é o próximo slide. Isso. Uma igreja que tolera o pecado corrompe o seu próprio testemunho e torna o evangelismo sem efeito. Mas quando o pecado é eliminado, irmãos, a igreja tem poder para pregar. A igreja pode pregar este evangelho com autoridade. Uma segunda lição que aprendemos é que a perseguição virá, mas até mesmo isso ajudará a espalhar a mensagem do evangelho. Lembra de Atos capítulo 6? Os servos escolhidos, Estevão surgindo em Atos 6:8, Estevão pregando em Atos capítulo 7, e Estevão morrendo em Atos capítulo 7 e início de Atos capítulo 8, uma perseguição que se inicia e instaura em Jerusalém ao ponto dos crentes saírem de Jerusalém. Capítulo 8, observe, saíram de Jerusalém. Versículo 4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. É claro, aqui nós devemos destacar que implícito a isso há uma devoção sincera, uma vida que está sendo vivida de um modo que agrada ao Senhor. Meus irmãos, o evangelismo é essencial sim para o crescimento da igreja. O evangelismo é imprescindível para a igreja. Contudo, ele não será uma ferramenta eficaz se a igreja, se o crente como um membro dessa igreja estiver alimentando, tolerando, preservando o pecado dentro de si. O que realmente nós teremos é uma ineficácia. O modelo da igreja primitiva oferece um estilo que nós devemos seguir. Seus membros amavam uns aos outros de modo sacrificial. Atos capítulo 4, o final. Eles recusavam tolerar o pecado na comunidade, enfrentando ousadamente a perseguição. E meus irmãos, é esse tipo de igreja que continua virando o mundo de cabeça para baixo até hoje, como Atos 17:6 aponta. É esse tipo de igreja que nos mostra a eficácia da palavra de Deus e sua pregação a partir de vidas santas diante do Senhor. Se nós queremos edificar a igreja de Deus por meio do evangelismo, lembremos, irmãos, é necessário olharmos nossas vidas, atentarmos para a nossa própria vida e não esquecermos que a santidade pessoal é essencial para o evangelismo pessoal. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de compartilharmos a palavra e estudarmos. Obrigado pelo testemunho
no texto escrito, que nos desafia a olharmos para as nossas vidas, atentarmos para elas, avaliarmos e a partir disso, Senhor, sermos mais úteis a Ti. Que sim, sejamos crentes, sejamos uma denominação centrada na palavra de Deus, que busca edificar a igreja de Deus. Sim, que sejamos uma edificação que evangeliza. Sim, que sejamos crentes que anunciam o evangelho, mas também, Pai, que nós lembremos da importância da nossa relação contigo, de colocarmos diante do Senhor as nossas próprias vidas, não vivermos em uma hipocrisia religiosa repleta de ativismo e vazia de relação, de relacionamento. Nós carecemos do Senhor para isso. Nós precisamos que o Espírito do Senhor sonde nossas vidas e aponte-nos os nossos pecados, até aqueles pecados que nós guardamos com tanto apreço, que nós abandonemos, sejamos levados a uma vida limpa diante do Senhor, de pecados confessados, para a partir disso sermos úteis em Tuas mãos. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém.